Boa noite! Vamos iniciar, enfim, a nossa super live. Vamos entrando. Vou já chamar nosso trio, a Fono Dani, a Tia Clívia, a famosa Tia Clívia. Quem não conhece Tia Clívia, a Fono Dani. Gente, vocês não imaginam como foi para a gente conseguir tempo para juntar as três. Vamos entrando. Sejam bem-vindos, tá? Quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Mota Leonardi, do Amo Ser Pediatra. Nós vamos fazer, vai ser a live de fechamento do semestre com muito carinho. Já vou chamar vocês, meninas. O tema é atraso de fala, por onde começar, tá? Eu acho um tema fundamental. E nós vamos ter o depoimento da Clívia a respeito do Romeuzinho, do filhote dela que acompanha comigo e com a Dani. E a gente vai compartilhar com vocês a nossa experiência. Vamos lá chamar as meninas. Dani e a Cliviazinha. Pronto. Chegaram, meninas? Oi, Oi, Dinha. Tudo bom? Vá se apresentando, que eu já me apresentei um pouquinho. agora. Ai, entrou. Demoraste, amiga. Peraí. Boa noite, meninas. Eu já Oi. introduzi um pouquinho o nosso tema maravilhoso, né? Eu falei aqui para eles que foi bem difícil a gente conseguir conciliar nossas datas. A gente teve algumas intercorrências aí, mas finalmente Papai do Céu falou que era hoje o nosso encontro, né? E a gente está aqui para compartilhar com vocês a respeito desse tema fundamental que é o atraso de fala, por onde começar. E aí a gente vai ter um bate-papo bem tranquilo, bem informal, e a gente quer muito que vocês participem, tá? No final, eu fiz um roteirinho aqui com as meninas para a gente não se perder, porque as três falam demais. Não, a gente vai ficar até 10 horas da noite, não é? As três falam muito. Sim. Aí a tia Eu Clívia, não. a caixinha dela ó, os seguidores dela encheram a gente de perguntas e a gente vai deixar para o final, porque a gente acredita que é a dúvida de muitos de vocês, tá? Aí eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, meninas. Tá tudo bem? Vocês estão me escutando? Tranquilo? Tá, deixa eu só diminuir o volume aqui que tá muito alto para mim. É que eu falo alto também. Oi, gente, eu sou a Daniela Maia Maneschi, fonoaudióloga, trabalho na UP, na clínica da doutora Lu, tá? Na nossa. Sou fonoaudióloga do Memeu, filho da Clívia, odontopediatra, tá? E tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês e, na verdade, dar dizer para vocês um pouquinho do resumo de tudo que a gente passou com o Romeu, do que vocês têm que fazer quando vocês começam a perceber algo diferente. Perfeito. Boa noite. Posso falar já, minha vez? Olha, Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer a Luciana pelo convite de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do meu caso, né, do caso do meu filho. Eu me chamo Clívia, eu sou odontopediatra, mas hoje eu não estou aqui como odontopediatra, eu estou aqui como mãe, mãe do Vitor e mãe do Romeu, né? A gente vai falar especificamente do caso do Romeu, mas o meu filho mais velho, que tem 13 anos, ele também apresentou atraso na fala, diferente do Romeu, um outro tipo de atraso, de repente eu posso até mencionar aqui para vocês, mas o atraso da fala do Romeu foi o que me levou tanto a Luciana quanto a Dani. A gente já se conhecia um tempinho pela internet, mas esse encontro aconteceu mesmo por causa do Romeu. Perfeito. Clívia, conta pra gente, assim, como foi o início da tua trajetória, como tu iniciaste, suspeitaste do atraso de fala do Romeu e por onde que tu começaste? Então, hoje o Romeu ele está com 3 anos e meio, né?
O Romeu, ele é prematuro, de 32 semanas, né? Um bebê, ele está preparado para nascer com 39, 40 semanas. O Romeu nasceu com 2 meses de antecedência, né? Então, quando o Romeu nasceu, eu já sabia que eu ia ter um certo caminho, uma certa dificuldade a ir a trilhar, né? Tanto que no primeiro mês do Romeu, ele já entrou nas intervenções precoces, principalmente por questões motoras, né? E no primeiro ano de vida do Romeu, a gente conseguiu corrigir essa idade, né? Ou seja, ele fez 1 ano e já estava se desenvolvendo como um bebê de 1 ano. Eu estou falando em termos motores, né? A fala, não. A fala, como assim, em termos motores ele já estava direitinho, eu acabei parando um pouco as intervenções precoces por conta da pandemia, né? Eu imaginei, não, a fala vem um pouquinho depois, então eu vou ficar em casa estimulando ele, coisa que não aconteceu, porque, gente, a pandemia foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Até hoje ainda colho frutos da pandemia, né? E o Romeu acabou ficando em casa, né, sem intervenção precoce, sem intervenção de fono, com meu marido, com a babá, e eu fiquei trabalhando. Bom, com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já notei que a fala dele não estava corrigindo como foi a questão motora, né? Que foi tudo direitinho, a gente estava vendo um certo atraso no início, mas conseguiu evoluir. A fala dele não estava evoluindo. Então, com 1 ano e meio, eu comecei a notar. Falei, gente, não tá legal. Tem alguma coisa aí. Eu sempre fui muito assim, sabe, Lu? Tanto com o Vitor, meu primeiro filho, quanto com o Romeu. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, assim, pode dizer, não, cada um evolui do seu jeito. Comigo não funciona muito assim, não. Para mim, se eu sei que eu posso ajudar eles de alguma forma, eu vou ajudar. Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, eu resolvi, falei, não, eu vou procurar uma fono. Não foi pediatra que me orientou, foi por minha conta mesmo, até pelo fato de eu ser da área, isso me ajuda muito nesse sentido, né? Procurei uma fono, a fono veio em casa, ainda na pandemia, né? E o mais incrível, ele fez 2 semanas mais ou menos de fono em casa, porque eu também não tinha como ficar levando ele, até porque era arriscado. E aí, em 2 semanas, a fono fez um trabalho com ele. Por incrível que pareça, a fono adoeceu depois de 2 semanas. E nessa semana que ela adoeceu, o Romeu começou a evoluir. Falei, não, então realmente é o tempo dele, eu vou deixa acalmar um pouquinho mais essa questão da pandemia, a gente vai estimulando aqui. Então, eu estou vendo que ele vai evoluir, né? Não foi o que aconteceu. Ele evoluía um pouquinho, mas estagnava. Não era aquela coisa assim que eu estou acostumada a ver no meu ambiente de trabalho, né? Uma criança com 1 ano e meio já chega lá no meu consultório falando. Claro que não fala muita coisa com sentido, mas quando eu comparava com meu filho, né? Coisa que a gente não tem que fazer, que é comparar com a outra criança, mas eu via que tinha e aquilo me incomodava realmente, né? Então, foi assim que eu comecei a visualizar um pouco mais essa questão do atraso na fala e comecei a pesquisar, estudar também, né? E aí foi assim, estamos indo nesse caminho. Perfeito. Então, pelo que eu entendi também, o Romeuzinho, ele nasceu e no momento, no contexto da pandemia, né? E tu achas que isso realmente influenciou bastante, né? Na verdade, eu acho que não foi só a pandemia, foram vários fatores. Primeiro, prematuridade, né? Uma criança que é prematura, provavelmente ele vai ter um atraso na fala, até para corrigir essa idade. Segundo, uma coisa que é da minha área e que eu acho que é muito importante a gente mencionar. O Romeu, para sair da UTI, para eu estar tranquila com a minha cabeça, porque eu cheguei um momento na UTI que eu estava a ponto de explodir, eu falei para a médica, eu fui bem realista com ela, eu falei, doutora, se a senhora não entrar com a mamadeira, quem entra sou eu. Eu entendo, eu conheço de amamentação, eu sei todos os benefícios que a amamentação traz, mas eu não estou conseguindo me manter aqui. Ou eu entro com a mamadeira, ou eu vou pirar, né? Então, eu prefiro arcar depois com os prejuízos que eu sei que eu vou ter, mas entre com a mamadeira. Aí, o que aconteceu? Logo, o Romeu já em casa começou a fazer confusão de bico e o Romeu mamou durante 4 meses. A gente sabe que essa falta de tônus muscular nos músculos da face, isso influencia demais na questão da fala, né? Então, era mais um fator, mais um agravante para esse atraso. Aí veio pandemia, veio a questão da falta de interação social, veio o fato de eu não estar em casa presente para estimular, dele ficar uma boa parte do tempo com a babá, na frente da televisão, enfim, né? Foram várias coisas que eu pude pontuar em relação que podem ter levado a esse atraso, não exclusivamente a questão da pandemia, não.
Perfeito. Aí, gente, já uma dica que a Clívia falou para a gente de fatores de risco que podem levar a um atraso de fala. Ela falou muito bem, foi muito bem dito aqui por ela. E Dani, eu queria te fazer uma pergunta. No caso da Clívia, foi bem pontual. Ela falou aqui para a gente que quem foi atrás de uma fonoaudióloga foi ela e não foi pediatra nenhuma. Ela não detalhou muito se a pediatra que acompanhava o filho dela já tinha sinalizado ou não. Eu queria saber de ti, Dani, os casos que você recebe são mais indicados, é uma curiosidade minha, são indicados por quem? É a própria mãe? É o pediatra? Então, gente, Mas, geralmente a criança ou vem de um pediatra que tem um estudo melhor relacionado ao desenvolvimento infantil, que trabalha com essa parte, ou ele vem através da própria mãe. Quando ele vem pela mãe, ele vem mais velho. Ele vem com uns 3 anos, perto dos 3 anos. Quando ele vem para um pediatra que trabalha com desenvolvimento, que está ali atualizado em relação a esse assunto, ele vem mais cedo, tá? Pela escola eles vêm também. Mas a escola geralmente começa a indicar quando a criança está um pouquinho mais velha. Então a escola sinaliza geralmente, a maioria, tá? A gente não pode generalizar, mas a maioria manda com os 3 anos e meio, tá? Os pais, 2 anos e meio, já começa a ficar preocupado. Os pediatras que estão, né, nesse mundo do desenvolvimento infantil, atualizados, aí eles mandam, inclusive com 1 ano. Eles mandam, inclusive, com 1 ano. A criança começa a não balbuciar, a não iniciar as vocalizações. A Luciana me manda direto os pacientes. E a gente intervém e a gente consegue dar alta com muita rapidez. Porque a gente intervém muito precocemente. e aí eu queria ressaltar, assim, intervir muito precocemente, né, gente? Só uma questão do cérebro da criança. Por que a gente bate tanto na tecla, às vezes eu sou até chata nas redes sociais, essa intervenção precoce? É uma das causas que a gente está aqui também, para sinalizar isso para vocês. Porque existe um conceito que a gente diz que é aproveitar a janela de oportunidade. E vocês que estão fazendo pós-graduação, ainda maravilhosos, no final de semana inteiro estudando e me mandando os materiais. Elas estão afiadíssimas. Gente, Então, que curso maravilhoso, hein? A gente começa a entender tanta coisa que acontece até mesmo com os nossos filhos, né? exatamente. Então, assim, gente, janela de oportunidade do cérebro, ela ocorre nos primeiros 2, 3 anos de vida. Tá? Então, é esse momento que a gente tem que tentar fazer uma intervenção precoce de atraso de desenvolvimento, de atraso de fala, para que a equipe possa intervir precocemente e ter um melhor prognóstico e um melhor aprendizado para esse cérebro. Falando de uma forma bem clara para vocês. Eu costumo dizê-lo que nesse período, né, até os 3 anos, o cérebro da criança é como se fosse uma esponja. Ele absorve todas as informações que a gente passa para ele, né? Claro que depois disso ele vai continuar absorvendo, mas não na mesma velocidade. Então é por isso que a gente precisa aproveitar esse cérebro que está em construção, que está absorvendo tudo com uma facilidade muito grande, para poder estar estimulando da forma correta. Por isso que a gente diz que com os 2 anos a criança começa naquele boom da fala. Né? Entre os 2 e 3 anos, a criança começa a virar uma tagarela. Ela começa a absorver todo o vocabulário do dia a dia e fala, e a gente diz, para de falar, me dá um tempo, para de falar. Nesse momento que a criança começa a desabrochar absurdamente na fala. Né? Dos 2 aos 3 anos, a criança, na verdade, de 1 aos 2, ela ficou absorvendo, fazendo aquele dicionário dela. Né? Dos 2 aos 3, ela solta. E aí vai. O dicionário do Romeu está começando a jogar para fora o dicionário dele agora. Páginas. Pois é, então é um sinal já importante, né, gente? Assim, eu vou confessar para vocês, Dani, que chega no meu consultório é um pouquinho mais diferente a minha realidade, sabe? Geralmente, quem vem mais no consultório são os pais, iniciativa própria dos pais, que infelizmente falam, doutora, eu vim porque eu tenho uma pulga atrás da orelha, eu já passei por 2, 3 pediatras e disseram a famosa frase que cada criança tem seu tempo, sabe? Gente, uma frase...
Me dá uma tristeza quando eu escuto isso. Exatamente. A Clívia também tem no consultório dela, né, Clívia? Muito, nossa. Entende? A gente Então, começa a eu estou dizendo, eu não sou fono, né? Mas eu já consigo perceber alguns marcos da fala por conta do Romeu, que eu já estou estudando há um certo tempo, que assim, chega, por exemplo, uma criança no meu consultório com 1 ano e 5 meses, que não fala nada, nada, que não solta uma mamã, papá, nada. 1 ano e 8 meses, que não fala nada, nada, nada. Gente, tem alguma coisa aí, cara. E aí o que que acontece? É muito complicado para eu, como odontopediatra, dizer assim, vai no médico. Eu faço isso direto, mas eu sei que muita gente não vê isso com bons olhos. Acha assim, por que ela está se metendo nessa área que não é dela? Ela não é médica, né? É um dos motivos que me levaram a fazer esse curso de desenvolvimento infantil, porque eu não aguento mais ouvir isso. Né? uhum. Tá normal, tem que esperar. O meu outro filho, o meu marido, demorou para falar. Gente, você vai esperar para ver se vai acontecer igual. Se você pode fazer alguma coisa pelo seu filho agora, nesse momento, se você está vendo que está errado e que você pode fazer, você não vai fazer porque o outro foi daquele jeito? Não, acho que não é por aí, não. Então, assim, eu particularmente, a Dani sabe, quando chega paciente até abaixo de 1 aninho, que não está naquelas etapas dentro do desenvolvimento que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, eu mando precocemente para a Abre Dani, e começa sabe? a avaliar e olhar de uma maneira diferente. E tu percebes, né, Dani, que na questão do prognóstico, quanto mais precoce tu intervém, É absurda a diferença, gente. A é, inicia uhum, precocemente, ela anda muito mais rápido do que a criança que começa um pouco mais na frente, né? uhum. Muita diferença, E muita olha, eu diferença. vou falar, deixa eu falar uma coisa aqui eu já percebi isso com o meu primeiro filho, né? Nas consultas do Romeu, por exemplo, eu não entro na sala com a Dani. Ele já entra sozinho, fica lá com ela. Eu não faço a menor ideia do que a Dani faz, do milagre que ela faz com ele lá. Mas o que eu posso falar? Porque eu falo isso da Dani, mas com a outra fono que eu tive do meu outro filho foi do mesmo jeito. O Vitor, quando ele era pequeno, com 3 anos, ele tinha ecolalia. Para quem não sabe o que é ecolalia, é a criança repetir várias vezes, ou uma frase, ele não cria, ele repete, ele reproduz o que ele ouve, né? E aquilo me incomodava porque era uma frase mecânica. Eu estava vendo que não era dele, que era uma coisa copiada. Eu mesmo levei na fono por conta própria, não fui médico, embora eu já tivesse passado por algumas médicas, inclusive do desenvolvimento, né? Não me encaminharam, levei por conta própria. Em 6 meses ele estava formando as frases dele. Eu não sei o milagre que os fonos fazem dentro do consultório, realmente, mas que o milagre acontece, acontece, minha gente. Mas uma coisa assim que eu acho muito importante a gente falar também, Lu, eu falo milagre, né? Mas o milagre quem faz somos nós todos os dias em casa. A gente só não sabe como fazer o milagre. E quem ensina a gente a fazer o milagre no dia a dia é o fono. É o Exatamente. fono que ensina a gente a estimular, porque a gente não sabe como estimular, entendeu? Eu não sabia estimular o meu filho. E assim, cada criança você vai estimular de maneira diferente, de acordo Sim. com a idade, né? Primeiro, a criança tem que ter interesse na brincadeira. Segundo, a estimulação tem que ser lúdica. Não adianta você ficar assim, lápis, controle de ar-condicionado. Não existe isso, não é estimulação. A gente senta numa mesa e a gente cria aquela história. Para quê? Para a gente estar trabalhando também a cognição da criança, né? E a criança começa a ter interesse e devagarzinho ela vai soltando e a gente repete aquela história e repete e faz a história do dia a dia dela, né? A bonequinha que acordou, foi tomar banho, foi escovar o dente. Como é que escova o dente? Tic, 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 tic. Como é o barulho, Memeu, que escova o dente? Aí, tic, 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 tic. Então, assim, a gente vai criando e vai ganhando os sonzinhos da criança. Daqui a pouco a gente ganha o finalzinho das palavras. Daqui a pouco a gente vai aumentando a palavra. Começa a formação de frase. Então, existe uma cronologia, né, da linguagem, da fala da criança. Né? E aí a gente vai ver onde a criança está, em que ponto a criança está, para a gente começar a partir daquele momento. Chegou uma mãe esses dias no meu consultório e disse assim, Dani, é o seguinte... eu já estimulei minha filha até agora, ela já tem vocabulário, e agora eu não sei como é que eu faço para ela falar frases. Tudo que eu poderia fazer agora eu já fiz. Eu não sei mais o que eu faço para ela criar frases. Né? Eu, como mãe, agora, já parei no tempo, já deu para mim. Então, assim, Uhum.
Algumas mães conseguem fazer em casa, às vezes até um certo ponto. Depois elas não conseguem mais. Então, a gente pede ajuda, faz uma avaliação, Sim. não custa nada, né? Tem muitos fonoaudiólogos no mercado, né? Faz uma avaliação, pergunta Mas melhor para pede orientação. Como é que eu posso auxiliar o meu filho em casa? Isso é muito importante. A gente está Sabe o perdendo. que é, Dani? É porque, assim, às vezes é uma coisa que parece tão simples, eu vou puxar para a minha área agora, né? Escovar o dente. Cara, a gente escova o dente todo dia, né? Parece que a gente já nasceu sabendo escovar o dente, né? E a gente não nasceu. Poxa, chega no consultório, doutora, eu não sei escovar o dente do meu filho. Gente, eu te ajudo, eu tô aqui para te ensinar. A mesma Uhum. coisa é a questão da fala, né? Sim, Eu não sei ensinar o meu filho a falar, me ajuda? Me Sim, ensina como é que eu faço, né? casa. Porque eu não tenho obrigação de saber, Dani. Eu não sou fono. Quem tem obrigação é tu de me ensinar, né? E tem muitos pais agora, que acham que, eu vou comprar um melhor brinquedo. Eu vou comprar o brinquedo que aperta, poc, 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 e abre, tará. Pronto, estou estimulando o meu filho. Não, gente, a estimulação precisa de pessoa. Pessoa com pessoa. Não é objeto e pessoa. É pessoa com pessoa. A gente ouviu, deixa eu só finalizar essa, Lu. ah, A criança aprende, né, com as oportunidades do dia a dia. Então, assim, a gente ouviu na pós a professora Bruna falando o seguinte: que a criança tá ali no cadeirão, né, perto do ano, aí ela vai e joga o primeiro objeto lá de cima do cadeirão. Pum! Aí a mãe pega e coloca em cima do cadeirão. Depois ela joga de novo. A mãe diz: não faz isso. Tá tolhindo a criança. A criança tá aprendendo. Ela tá vendo que ela pode jogar e que cai no chão. O que que a mãe pode fazer naquele momento, né? Na hora eu nem falei porque eu não queria atrapalhar ela. Nem dei como exemplo. Mas o que que a mãe pode fazer naquele momento? A mãe pega o objeto. Achou? Olha a expressão da mãe, do rosto. Achou? O que é isso? É o au-au? Agora jogue para mim o miau. Vou colocar dois aqui. Esse é o au-au e esse é o miau. Jogue para mim o miau. Aí a criança vai pegar o miau e vai tentar jogar o miau. Caiu o miau, miau chorou. Qual é o barulho do choro do miau? Então, gente, ela não precisou de nenhum brinquedo caro. Ela perfeito. aproveitou aquela oportunidade para quê? Para estimular o filho dela com o que ela tinha ali na frente. Então, assim, Uhum. com orientação, a gente consegue andar, a gente consegue, entendeu? Desenvolver muito bem essas crianças. E aí, resumindo o que tu estás falando, Dani, não é querer puxar a sardinha para a Clívia, mas o que é que a gente viu? Que a evolução do Romeu, ela é decorrente de uma equipe. E quando a gente fala em equipe, eu não estou falando só da pediatra Luciana, da fono Dani, eu estou falando essencialmente da Da família. família. Da família. Então, Porque meu assim, ele caso, está com a Dani 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas com quem que ele está a maior parte do tempo? A família. Então, o que a Dani faz também é um trabalho de educação para que ela oriente a família a forma ideal de estimular ao longo do dia a dia de E eu forma ainda, e eu ainda posso até acrescentar mais um membro nessa equipe, né? Que é a escola, né? perfeita. É a escola, porque, olha, no meu caso, assim, você tem que avaliar a situação de cada família. Como é que funciona na minha família, né? Eu saio para trabalhar de manhã, né? Venho rápido em casa, engulo a comida e já tenho que sair à tarde de novo. Meu filho, quando ele entrou na escola no meio do ano passado, ele ficava um período na escola e ficava à tarde todinha aqui em casa na frente da televisão. Ou seja, o estímulo que ele tinha vinha só da escola. Não tinha Uhum. em casa, porque eu já chegava à noite, já cansada, já quase na hora de dormir, eu não conseguia estimular, né? Então, qual foi a minha decisão, né? Que foi difícil de tomar, mas foi muito bem pensada, né? Eu avaliei os prós e os contras, vou tentar, se der certo, ótimo, se não der, volta para o que era. Eu Uhum. coloquei ele no regime integral, né? Então, ele entra na escola de manhã, 7h30, e sai 6 horas da tarde. Por quê? Porque nesse período que ele ficaria aqui em casa sem fazer nada, só na frente da tela, porque tela não estimula ninguém, né? Nada. Ele porque está sendo estimulado na escola por pessoas que são qualificadas, que são capacitadas para estar com ele. E eu cobro. Entendeu? Eu tenho como cobrar. Eles me mandam, me dão essas devolutivas do que ele fez hoje, como é que ele está brincando. E eu vejo o que ele está fazendo na escola, eu acompanho pela agenda e vejo que ele está trazendo realmente aquele conteúdo que ele aprendeu na escola, ele está trazendo para casa. Principalmente no inglês, tá? Para quem não falava nada, ele já está falando até inglês.
Agora, Clívia, vamos dar continuidade, depois eu vou fazer uma pausa, porque já está tendo muito comentário e pergunta. Uhum. Depois que tu, detectou o atraso do Romeuzinho, aí como foi? Tu chegaste, me procuraste, ele estava com Não, o quanto? que eu fiz? Ele tava com 2 anos ele entrou na escola, né? Porque como ele tinha ido com aquela primeira fono, a primeira fono veio aqui em casa, ele começou a evoluir e tudo. Eu falei, não, vou dar mais um tempo, até porque ele já vai entrar na escola. Bora ver se ele entrando na escola, porque esse é o pensamento que muitos pais têm. Quando ele entrar na escola, o negócio vai caminhar, e às vezes até caminha realmente. Não foi o caso do Romeu. Tá? Ele entrou na escola, ele teve um início meio conturbado, essa adaptação passou praticamente 6 meses para ele se adaptar, né? Ele ainda estava no regime regular, ele ficava só meio período, vinha para casa e eu não vi tanta evolução. Então, nesse período, a escola me chamou, também me falou exatamente o que eu já estava percebendo, né? E eu falei, ó, eu vou levar ele com a doutora Luciana, que ela é pediatra no desenvolvimento, eu acompanho o trabalho dela na internet, eu gosto muito do trabalho dela da forma, a gente pensa muito parecido, né? E eu vou levar com ela para ver o que é que ela tem para me dizer. Foi quando a gente tentou fazer aquela consulta no final do ano, acabou não dando certo, e a gente teve em janeiro, não foi isso? Uhum. Foi. Fui com a Luciana, expliquei direitinho o que, que me trazia lá, que era esse atraso de fala e tal. Assim, tinha algumas outras características, porque a pessoa pode pensar assim, atraso de fala, espectro autista, então tem muita gente que ainda relaciona com isso. Ao meu ver, tá, eu só via a questão do atraso de fala. Tá? Não, eu não via outra coisa, embora depois a gente tenha até visto algumas outras coisas, não foi, Dani? Alguma coisa assim, mas eu acho que eu já desencanei, tá? Fui com a Lu para ver se ela via outros atrasos, né, no marco de outros marcos de desenvolvimento atrasado, mas ela me encaminhou logo com a Dani, né? Fora isso, o que a gente fez? Solicitou alguns exames, me solicitou alguns exames, não foi? Solicitou Uhum. os exames e iniciou a suplementação. Mas foi assim, foi um acordo que eu fiz com a escola. Eu vou lá para ver se a gente consegue evoluir nesse sentido, para a gente poder estar trazendo para a escola, e aí sim a gente vai começar esse trabalho. Trabalho em equipe, né? Perfeito, perfeito. E agora eu vou dar só uma pausa, gente, para tirar as dúvidas, tá? Para a gente não deixar acumular muito, até porque no final a gente tem umas dúvidas aí dos seguidores da tia Clívia. Olha, a gente falou o seguinte, comentou, na verdade. Meu filho tem 2 anos e 3 meses e não fala nenhuma frase, apenas pequenas palavras. Dani, qual é o conselho que tu darias? Procura fono, tem que avaliar. Eu já estava enlouquecida, se fosse meu filho. Procura fono, tem que avaliar. Com 2 anos, a criança tem que estar juntando pelo menos 2 palavras. Tá? Então, ela tem que estar juntando 2 palavras, no mínimo. Dos 2 aos 3 anos, ela aumenta consideravelmente esse vocabulário. Em média, 200 palavras. Então, assim, tem que estar começando a pedir as coisas com 2 palavrinhas, pelo menos, né? Não existe esse negócio de espera o tempo dela, gente. Não, tá? A gente pode ter uma flexibilidade um pouquinho mais para frente por alguns fatores externos, isso e aquilo, um pouquinho mais para trás, mas a criança, assim como tem os marcos do desenvolvimento, bateu palma, mandou beijo, assim como tem os marcos do desenvolvimento da criança, tem os marcos do desenvolvimento da fala. A criança tá, naquele período conseguir pelo menos chegar perto daquilo. Tá? A gente tem uma flexibilidade, mas precisa estar ali naquele meio mais ou menos. Se eu fosse pediatra dessa criança de 2 anos e 3 meses, não fala uma frase, eu sem sombra de dúvida já teria encaminhado para intervenção precoce, para fono, e faria uma investigação de deficiências nutricionais, que é isso que eu fiz com o Romeuzinho da Clívia, tá? Porque tem muitos fatores. Um cérebro bem alimentado é um cérebro que vai desenvolver melhor. Então, Sim. a gente vai comentar até no final. Eu me surpreendo muito no meu dia a dia com deficiências nutricionais como deficiência de ferro, deficiência de zinco, de selênio, de vitamina B12, que é essencial para as neuroconexões. Estas deficiências são muito mais presentes do que vocês imaginam na criança. E no Romeu estava tudo alterado, né? Esses. Estava muito alterado, por isso que a gente entrou com toda a suplementação, né? Então, eu faria isso também. Mais uma dúvida, gente. A Ju falou assim: minha filha, 1 ano e 4 meses, fala só mamãe,
mamá e titia, devo procurar ajuda? Sim, sim. Isso, na verdade, assim, não tem um atraso muito significativo, mas isso é, na verdade, mais ou menos pelo que ela me falou, é uma criança de 1 ano. Mamá, papá, au au, as onomatopeias, piu-piu. Então, assim, Uhum. faz uma avaliação com a fono. Gente, eu sou do seguinte pensamento. Não Não custa nada, numa dúvida de atraso, não custa esperador. nada fazer uma avaliação pontual com a fonoaudióloga, nem que ela diga, chegue lá com você e diga assim, olha, tá beleza, vamos estimular, tá indo bem, tal, e acalmar teu coração ou te dizer, não, olha, a gente precisa intervir mesmo. Não é? Eu penso assim, Quantos entende? chegam no consultório e eu digo para a mãe, vamos fazer um acompanhamento? Então, assim, eu vou te dar dicas do que tu deves fazer esse mês. Ele tá mais ou menos no tempo certo. Vamos ver ele daqui a 1 mês. Vamos ver se teve desenvolvimento, se melhorou, né? Se evoluiu. E aí a gente vê se precisa entrar ou não em intervenção. Então, não necessariamente todos os pacientes que vão para fono vão iniciar a intervenção. A gente pode estar fazendo o acompanhamento do desenvolvimento da criança para saber se aquela fala está adequada, né? Está dentro do padrão de normalidade. Perfeito. Agora, Lu, uma coisa que eu sempre falo também, eu estou falando como mãe, mas é uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes. Estudem os profissionais que vocês vão levar os filhos de vocês, tá? Porque a gente acaba, eu com meu filho mais velho, eu já joguei muito dinheiro fora, gente, com profissionais assim que realmente não são profissionais atualizados, a gente perde muito tempo, e o principal não é nem o fato da gente perder dinheiro, é perder tempo, a criança perde tempo, a gente perde oportunidade da criança crescer, viu? A criança desenvolver. Perfeito, Clívia. É isso. E assim, olha, gente, de verdade, assim, abrindo o coração, tem muitas crianças já numa idade mais avançada que chega comigo sabendo que eu faço tratamento integrativo, uso de suplementos, assim, e fala muito pontual. Doutora, eu já fiz 5, 10 anos de terapia e de repente eu tô vendo que meu filho está estagnado. Então eu vim aqui para dar uma geral para a senhora ver se me dá algum norte, alguma luz. Então isso que a Clívia falou, gente, é verdadeiro. Assim como a Dani falou, tem muitos fonoaudiólogos. Tem muitos fonoaudiólogos, mas sinceramente tem muitos fonoaudiólogos que eu não acho que são capacitados, tá? Assim como tem muitos dentistas, pediatras, terapeutas ocupacionais. Então, isso que a Clívia falou como mãe é muito verdadeiro, sabe? Gente, não é querer puxar pra gente, não. Mas eu tenho 23 anos de formação em pediatria. Eu já poderia estar acomodada. Eu estou em 2 pós-graduações. Eu não tenho... As Não meninas, acomoda, não, por favor, que agora que a gente começou, calma. entendeu? Então, assim, de 15 em 15 dias eu tô lá com o meu caderninho estudando. A Dani e a Clívia, gente, estão estudando, entraram numa pós de desenvolvimento. Então, assim, não dá para parar, né? A medicina, a saúde, de uma forma geral, ela é um movimento constante. Se a gente não está estudando, a gente fica para trás. Então, eu achei muito, muito prudente você falar isso, Clívia. Escolha muito bem escolhidos os profissionais que acompanham o teu filho, porque você está investindo. Você Sim. perde tempo, Lu, você perde tempo, né? E assim, você Exato. nela, você perde aquele momento que é muito importante para a criança. Ó, eu vi até uma pergunta que alguém falou que o filho dela está com 1 ano, já está 1 ano e 4 meses. A criança está com 4 anos, já tem 1 ano e 4 meses na fono e ela não vê resultado. Entendeu? Não é normal. Pois Não, é, pode ser que tenha alguma outra coisa além do atraso de fala? Pode, né? Pode ter, mas sabe se isso foi passado para a mãe também? E aí ela está esperando que venha só da fono. o tratamento, Exato. ele precisa ter resultado. Não Quanto existe. tempo, Dani? Quanto tempo, por exemplo, o Romeu começou o tratamento dele contigo. Tu me falaste, Clívia, me dá 3 meses. Tu me pediste 3 meses. Se em 3 meses a gente não vê resultado, eu vou te solicitar outros exames de imagem, avaliação neuropsicológica. Tá ouvindo? Avaliação auditiva. Sim, sim, sim. Então, assim, não é o tratamento fonoaudiológico para sempre sem resultado. Não está dando resultado, tem alguma coisa errada.
na maioria dos pacientes, a gente percebe semanalmente a evolução do paciente. Semanalmente. Se não está acontecendo isso, a gente tem que investigar, não tem que esperar. A gente investiga, a gente revira o paciente de cabeça para baixo, a gente manda para outros profissionais, a gente olha o paciente de outra maneira, a gente pergunta para a pediatra que está atendendo se ela consegue ver alguma coisa que a gente não consegue ver. Então, assim, não existe a possibilidade de não evoluir. Tem que evoluir semanalmente. Eu sempre falo para os pais dos meus pacientes, o que teve de evolução essa semana? Evoluímos? Conseguimos, temos metas, o que nós vamos atingir esse mês. Então, assim, é muito importante essa interação profissional. Teve um paciente que chegou comigo e disse assim, o pai dele disse assim, olha, eu não tinha contato com a fono dele. Eu falei, como assim? Como? Não tem como, entendeu? Não tem como. Eu quero dever de casa. Qual foi o dever de casa que a fono me passou? A gente passa um período pequeno com a criança dentro do consultório. Os pais passam um período inteiro, todo com a criança no consultório. Então, assim, eles são nossos maiores auxiliares. As babás, as pessoas que ficam com as crianças, as professoras da escola, são nossos maiores auxiliares nessa parte do desenvolvimento infantil, nessa parte da estimulação da linguagem. Então, assim, nós não fazemos nada sozinhos. É uma fono, uma professora, uma mãe, uma família, uma pediatra e todo mundo que está ao redor daquela criança, né? Não é um mérito só da fono e da pediatra, é de todo mundo. Perfeito. Tirando um pouquinho mais as dúvidas, gente, existe ali, perguntou, existe história de bebê de pandemia, bebês que não socialização? Posso responder um pouquinho? Existe, tá, gente? Existe sim. Foi um marco no consultório. Depois, até durante a pandemia, eu acho que foi o tempo que eu mais trabalhei, até porque eu também estava na linha de frente do Covid. Chegaram muitas crianças com atraso de fala, com sinais semelhantes ao autismo, porque foram privadas, sim, da socialização, do contato social. Como é que a gente tira essa dúvida? Quando a gente manda para o profissional, eu peço a avaliação da Dani, a Dani começa a estimulação. Quando eu peço para essa criança que foi privada da escola entrar urgentemente na escola, inicio as suplementações e retorno em 3 meses para a gente ver. E geralmente a criança é um boom, tá? Diferente de uma criança com atraso de fala puro, diferente de uma criança com suspeita de autismo, esse boom no desenvolvimento, ele não ocorre. Então, tem que ser um tratamento e um acompanhamento mais prolongado, tá? Concorda? Pergunta aqui, que apareceu para mim, o que tu encontras nos exames, os teus maiores achados dos exames das crianças com alteração no desenvolvimento? Assim, eu tenho... Geralmente, como eu fiz com o Romeuzinho, né? A Clívia chegou, às vezes as mães dizem, ai, doutora, tem que coletar exame. Eu falei, gente, Claro. o cérebro precisa ser bem nutrido, tá? Então, assim, eu faço realmente uma quantidade de investigação diagnóstica, eu confesso para vocês, eu fico com peninha, mas tem que investigar. Eu falo para vocês que eu não tenho uma criança no consultório que eu diga... exames laboratoriais 100% com louvor. Eu tenho um bocado de exame aqui para avaliar, meu povo. Tá vendo? Então, exames laboratoriais 100% com louvor. Não consigo, gente. Geralmente, o que é que eu presencio mais? Deficiência de ferro, deficiência de vitamina A e de vitamina D. A Clívia sabe, eu passei para o Romeuzinho, são micronutrientes que a gente precisa fazer porque eles são responsáveis pela formação de neurotransmissores que são responsáveis pela cognitivo, pela linguagem. Metil B12, que é a formativa da vitamina B12. É aquele vermelhinho, né? Isso, as vermelhinho. Eu geralmente tenho crianças com vitamina B12. Eu recebi hoje uma de 124 com atraso de fala, gente. O normal, o esperado é acima de 500 em níveis ótimos. E Lu, tu acredita que ele já sabe, porque eu faço a medicação dele à noite, né? O suplemento dele à noite. Aí ele já tá com sono, aí ele vem comigo e diz assim, remédio do peixinho, remédio do chocolate e remédio do morango. Ele já sabe, porque ele toma o remédio, escova o dente e vai dormir.
Tá vendo, né? Então a criança já fica condicionada. Gente, importante ressaltar, tá? Não é chocolate que a gente bota no Ah, suplemento. não, é porque é a cor que é escura. É, É o tá? remédio. Eu que digo para ele, o remédio do chocolate. Ele já conhece o chocolate, não tem jeito. Entendeu, gente? Então, assim, é um cérebro, é um organismo que estava mal nutrido, que ele precisa desses micronutrientes que, infelizmente, só a alimentação não está conseguindo proporcionar. E a gente oferece para essa criança, e junto com a terapia, junto com a Dani estimulando, com a Clive estimulando, ele está tendo uma melhora no geral, entende? Então, é o tratamento integrativo do qual eu sou apaixonada. Não só sinceramente, o que é que eu penso? A Dani, com o trabalho dela, tem uma evolução legal. A Clívia sendo mãe também. Eu fazendo a suplementação também. Então, é uma mistura que faz essa criança ter um boom, E ó, né? deixa eu te falar agora, Lu, assim, a visão que eu tinha desses suplementos antes do Romeu fazer o uso deles, tá? Sim. Para mim era como se fosse a vitamina C, realmente. Eu vou dar a vitamina C para que ele não pegue gripe, né? Eu vou dar, enfim, eu vou dar o suplemento, mas eu não tinha expectativas muito grandes em cima dele, não, viu? Eu te confesso que eu dei porque tu disseste que era para eu dar, mas eu não tinha. Eu dei, eu tava fazendo tudo que tu me mandasse, tá? Então, comprei. Agora, assim, o que que acontece? O ômega 3, o DHA, ele não é manipulado. Então, quando eu saí do teu consultório, eu já fui direto no shopping e já comprei. Então, foi a primeira suplementação que eu dei para ele. As outras eram manipuladas, demorou um pouquinho mais para ficarem prontas. Então, eu comecei a dar ômega 3. E aí, aí ele só foi com a Dani na outra semana, né? Aí ele teve uma consulta com a Dani e eu mandei uma mensagem para a Dani. Ele ainda não tinha começado a fazer o uso da outra suplementação. Falei, Dani, eu não sei se é porque eu quero tanto que essa criança evolua que eu tô começando a ver cabelo na cabeça de careca, porque ele só tá tomando ômega 3. E esse menino começou a falar coisas que ele não falava antes. O que que tá acontecendo? Tu acha que tem a ver, Dani? Tu acha que é do ômega 3? É, Clívia. E aí, É. quando ela me falou ela me falou um é tão Cola seguro. Eu nesse falei, não. Aí adivinha para onde eu fui? na internet. Adivinha para onde eu fui? Pro doutor Google. Fui Tá. pesquisar ômega 3 no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da fala, procurei. Gente, e o que eu vi de estudo falando sobre o DHA especificamente, né, no desenvolvimento da fala, foi a partir daí que eu comecei a me interessar por desenvolvimento infantil, porque, gente, não é possível, cara, que um negócio, mas aquela seringuinha com cheiro de peixe forte, horrível. O menino é o Pitiu em pessoa. Amiga, então, revelação, tu não confiaste em mim no Não, início. amiga, não. Mas eu fiz, né? O que importa é que eu É, fiz. Gente, o ômega 3, de Não, eu termos. confiei, assim. Eu depositei toda a minha esperança naquelas gotinhas lá, minha filha. Ou é isso ou não é. A Dani também percebe, né, amiga? Melhora, né? os meus pacientes que são suplementados, que tomam o DHA, eles, na verdade, têm um resultado muito mais rápido. E hoje, depois do primeiro módulo do nosso curso de desenvolvimento infantil, eu entendi o porquê do DHA fazer isso, gente. Que eu não sabia, né? Eu entendi agora o porquê. Tá, então vamos explicar para eles rapidinho, assim, o que é que acontece? Os nossos neurônios faz sinapses neuronais, comunicações entre um e outro. E nessa sinapse, nessa comunicação, existe uma bainha de mielina, uma capa, tá? E que muitas crianças, essa capa ela está carente. Ela não tem as crianças não têm a gordura suficiente no cérebro para formar essa bainha de mielina. E as sinapses neuronais, a comunicação entre os neurônios fica mais lenta. Quando eu forneço esse ômega 3, com a predominância da porção DHA, eu estou alimentando mais essa bainha de gordura. Ela fica, digamos assim, ela fica mais grossa, mais poderosa, e as sinapses neuronais conseguem trabalhar e ser formadas com mais eficácias. Assim, o cérebro da criança funciona muito melhor. O ômega 3, gente, DHA, é um suplemento que eu utilizo, tá? Mas existem muitos outros suplementos que a gente pode usar, que a gente chama até de suplementos nootrópicos,
que vão ativar, que vão melhorar, dar um maior potencial para o cérebro dessa criança que está com atraso. E que Tá? ajuda na fala também, né? Que vão ajudar na fala, não só o DHA, na verdade é o conjunto de tudo. Exatamente. Vamos tirar mais umas dúvidas aqui, gente? Ó, minha filha também é prematura, hoje tem 1 ano e 8 meses, tem dificuldade na fala, fala literalmente mamã, papá, aga, tchau, neném. Somente isso que a minha filha fala, nada mais. Eu acho que ela quer uma dica, um conselho, né? Pode falar, Dani? Na verdade, assim, precisa avaliar com fono, porque esse padrão de quantidade de palavras que ela está falando é 1 ano e um pouquinho. Então, aparentemente tem uns 6 meses aí de atraso. Então, vale a pena avaliar para ver se tem alguma coisa por trás ou não para iniciar essa intervenção e dar logo, liberar ela logo para o mundo, começar a soltar logo essas palavrinhas. Agora, Elu, ela falou da prematuridade, né? O Romeu, Sim. ele também é prematuro. Não só prematuridade, tem a pandemia também. O que que acontece? Que muitas mães acabam usando isso, a prematuridade, a pandemia, se seguram nisso para poder esperar mais um pouco. Não, foi a pandemia, eu vou esperar porque ela vai evoluir, É o entendeu? contrário. É o contrário. Eu recebi uma criança nessa semana no consultório que a mãe chegou comigo e falou, doutora, tá com 3 anos, tá com atraso de falar. A criança literalmente não estava falando nada, tá? E ela falou assim, eu esperei porque a outra médica falou que é porque ele era prematuro e porque tem na família casos de autismo. Então pode ser disso. Eu falei, meu pai do céu. E é porque se ele for autista, ele não vai poder falar? Não, aí olha o E a gente raciocínio. não vai poder ajudar ele? O raciocínio Principalmente, né, sendo uma criança atípica, pelo fato dele ser atípico, ele precisa de ajuda, muito mais que o neurotípico. existe o fator genético de casos na família de autismo, isso é um fator de risco. Existe a prematuridade, que é um fator de risco. Então, o que é que eu vou esperar ainda? Falei, pelo amor de Deus, vai com a fono, vai com a Dani para ela poder já fazer, não digo nem avaliação, é estimulação já, porque 3 anos não fala nada, é estimulação, tá? Ah, esses dias eu atendi um pai, que foi o pai e o filho. E o filho tinha 3 anos e pouco também. E o pai disse, olha, eu nunca levei na fono porque eu perguntei para minha mãe e eu também fui falar só perto dos 4 anos. Isso acontece muito. Muito. Cheguei, ele chegou comigo e disse, eu só fui falar com 4 anos, então eu imaginei que o meu filho também pudesse falar só com 4 anos. E o filho já estava chegando aos 4 anos e não falava nada. E aí, a gente vai esperar, né? Por que não antes? Ah, porque eu achava que ele ia falar só com 4 anos, mas só com 4 anos? Olha quanto tempo aquela criança perdeu. O tempo de estímulo, de desenvolvimento que ela perdeu, né? Enfim, não adianta. Assim, a gente precisa dizer também, né, Dani, que não é porque fez 3 anos que a criança não vai desenvolver, ele só não vai desenvolver na mesma velocidade. Né? Exatamente. Não é que ele não vai falar, ele só não vai aprender a falar tão rápido como ele aprenderia antes dos 3 anos. Exatamente. Mas a qualquer momento é tempo de intervir. Claro, ainda digo mais, tá, gente? Do ponto de vista integrativo, uma criança que tem atraso de fala com 4 anos, como nesse caso, é uma criança que tem uma dificuldade de se comunicar com o mundo. Aí, automaticamente, ela vai desenvolver um nível de irritabilidade, de ansiedade, pode desenvolver agressividade. Então, uma coisa puxa a outra, Puxando a outra. né? E aí, às vezes, você vai no médico. Ah, eu vou dar um remedinho para agressividade, porque ele está mordendo, porque ele está irritado, está puxando o cabelo. Vou procurar a essência disso. Um atraso de fala, ele não consegue falar, ele fica desesperado para falar e está irritado por causa daquilo. Exato. Uhum. Exato. Olha, mais uma perguntinha, tá, gente? Eu estimulo, ensino, trabalho cores, coordenação fina, grossa, motora, conversas, canções, mas não adianta, não fala nada. Não foi nem pergunta, eu acho que ela quer um conselho também. Tem idade, né? Não Oi? Não, não tem idade. Mas não Investigar, fala. né, Dani? investiga. Vai na Lu, passa na Lu, ela solicita essa quantidade toda de exames aí que vocês adoram, mas que é super maravilhoso. Ai, E não é tanto. não é tanto, né, Lu? Não, gente, é a picadinha do amor, porque é maravilhoso.
e a gente faz uma avaliação e a gente vai ver se tem alguma coisa aí por trás, né, que está atrapalhando, porque a mãe está estimulando. Se a mãe realmente estiver estimulando corretamente, né, a gente tem que ficar com o olho um pouco mais aberto. O que está acontecendo? Por que não está andando? Porque esse desenvolvimento tem que andar. Essa linguagem, essa fala tem que ir para frente. Se não for para frente, é uma pulguinha atrás da orelha. Então, assim, inicia a intervenção com a fono, faz os exames laboratoriais, né? Não teve avanço, aí começa a investigação com o neurologista, né? Isso, aí pede os exames de imagem, avaliação neuropsiquiátrica, porque precisa de um diagnóstico. A criança precisa saber, a gente precisa saber por que essa criança não está falando, né? Isso. Não viu evolução, tem um caminho longo a seguir. Isso. Próxima etapa seria a avaliação neuropsicológica, aí faz uma investigação auditiva mais detalhada, né? Investigação genética, né? Investigar possíveis síndromes genéticas que podem estar associadas a um atraso de fala, um atraso no desenvolvimento, aí abre um leque, né? Às vezes não responda bem à estimulação. Outra perguntinha, boa noite. Com 1 ano, a fono já consegue avaliar a criança? Com 6 meses, a gente já consegue avaliar a criança. Com 6 meses. Com 6 meses, gente, deixa eu falar para vocês. Eu acompanho o bebezinho desde o nascimento, aquelas etapas, os marcos do desenvolvimento. Com 6 meses já se consegue fazer uma detecção precoce de uma criança, minúcias que essa criança pode ter um atraso, uma suspeita de autismo. Uma criança que não faz contato visual, que vive no berço, que não faz questão da mãe e do pai estarem juntos. Não é, Dani? Então, assim, quando eu faço essa detecção precoce, eu já encaminho para poder fazer essa avaliação, tá? Atenção para ele, né? Aquela criança que não olha pra gente, né? Quando a gente faz brum, ela não olha, ela olha para um outro lugar. Então, a gente precisa avaliar essa criança assim. Ao perceber atraso na fala do filho, qual idade devemos procurar a fono? Para ontem. Tem os marcos de desenvolvimento, né? Dani, eu cheguei até a te pedir uma relação, né, com os marcos, tipo, 1 ano a criança tem que falar tanto, 1 ano e meio tem que falar o quê, entendeu? Que aí eu vou colocar também no meu Instagram, porque essa pergunta, muita gente, as pessoas veem eu falando da situação do Romeu, elas pedem a minha opinião. O que a senhora acha? Com 1 ano e meio, ele tá com atraso na fala? Falei, gente, eu sou dentista, tá? Eu não sou fono, né? Mas eu posso perguntar para minha fono e tal. Mas isso tudo, a gente precisa seguir uma tabelinha de marcos, né? Sim. Não está fazendo isso? Está atrasado, vamos para a fono. Sim, eu vou passar. Eu vou postar e a gente reposta, ou então a gente posta para todo mundo. Olha essa pergunta importante. Minha filha falava mamã, papá, mas parou com 1 ano. Ela faz intervenção hoje, já tem 3 anos e não fala nada. Deixa eu falar para vocês. Gravem isso. Dentro da área da pediatria do desenvolvimento, se existe um negócio chamado regressão neurológica, isso é uma emergência. Entendeu? Vocês não podem ficar esperando. Ele regrediu. Antes ele falava e agora ele não fala nada. Mas pediram para eu esperar. Gente, não. Regressão neurológica é emergência. É igual assim uma crise de espasmo que tem que ir na emergência. É uma emergência. Então, a criança não perde a linguagem, né? A criança só desenvolve, aumenta esse leque de linguagem. Não existe ela falar papá e depois de 3 meses ela não chama mais o papai. Tem alguma coisa aí que a gente precisa tem que investir e mexer. Tá, perfeito. Vamos lá, meninas. Vocês acreditam que já vai dar 1 hora? Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa. É uma dúvida que eu tinha, né? Eu já pesquisei, já sei. Mas eu sei que isso é uma dúvida que muitas mães têm. Inclusive, já me perguntaram no consultório. Qual é a diferença de atraso na fala para... fugiu a palavra agora, Dani. Fala. Apraxia. Apraxia. Tá, bora lá, gente. O atraso na fala é um desenvolvimento mais lento da fala. Então, assim, o desenvolvimento acontece, mas ele acaba acontecendo de maneira mais devagar. Então, a cada mês a criança aumenta o vocabulário, mas de maneira mais lenta e não adequado para a idade, tá? Esse é um atraso de fala. O que é uma apraxia?
É um distúrbio neurológico, motor, onde a criança não consegue falar. articular os sons da fala. Então, é completamente diferente, tá? A criança com apraxia tem dificuldade de, por exemplo, fazer a sequência das sílabas na palavra. Então, vou dar um exemplo. A criança com atraso de fala, ela, por exemplo, está aprendendo a palavra cavalo. Eu estou ali estimulando, olha o cavalo, olha o cavalo. Na primeira semana, ela vai falar lo, final da palavra cavalo. Daqui a um mês ou daqui a um tempo, ela vai falar valo, até ela chegar no cavalo. A criança com apraxia, eu estou estimulando ali o cavalo, ela não consegue movimentar a boca corretamente para falar o lo. Ela faz os movimentos inadequados, diferentes do movimento que ela poderia estar fazendo para falar o lo. Então, assim, é a execução dos movimentos da fala que não estão corretos. Tá? Claro, precisa ser avaliado por um fonoaudiólogo. A gente não consegue diagnosticar uma apraxia com uma criança que não tem linguagem. Ela tem que estar falando um pouco para a gente conseguir diagnosticar. Então, geralmente, a gente, com os 3 anos, a gente começa a ficar atenta, né? A gente começa a ficar atenta para uma apraxia. Com os 3 anos e meio, perto dos 4, a gente consegue, com mais facilidade, diagnosticar aquela criança. Diferente do atraso de fala, que a gente consegue diagnosticar desde 1 ano, porque a criança não atingiu aquele marco do desenvolvimento. Deu para entender? Ok. Perfeito. Perfeito. Olha, meninas, eu tô meio perdida, porque tem tanta dúvida e a gente ainda tem aquelas 13 perguntas da caixinha da Tia Clívia. Eu acho que a gente vai ter que fazer... Mas eu acho que muitas daquelas dúvidas já estão aqui. Eu acho que a gente já colocou muitas dúvidas daquelas lá. Das perguntas, né? Sim. Tá, vamos responder mais um pouquinho. Eu acho que não vai cair a live em 1 hora, né? A Fafá perguntou, Fafazinha, pediatra também. E a criança autista que já está na fono desde 1 ano e meio, agora com 4 anos e ainda não fala? Na verdade, assim, eu confesso para vocês que é um pouco estranho. Com tanto tempo de estimulação, a criança não falar. Ela não fala nada, ela não conseguiu desenvolver nada, porque assim, mesmo a criança autista, ela tem um desenvolvimento da fala. Né? Então, assim, eu tenho várias crianças com TEA diagnosticadas desde pequenininhas, que com Não verbais? Oi? Não verbais, a criança nunca falou nada, mesmo as que não são verbais, elas conseguem evoluir. Gente, a apraxia, ela anda muito próximo do TEA, tá? A gente precisa olhar a criança com TEA de uma maneira diferente. Tem que ser uma pessoa que tenha uma atualização, né? A apraxia, as crianças que têm apraxia, o desenvolvimento delas não é tão rápido, né? O desenvolvimento da fala, do que as crianças que têm um atraso de linguagem. Então, assim, a gente precisa olhar essa criança para ver se ela não tem uma apraxia, o que está sendo feito diferente. Vamos mudar a estratégia? Vamos fazer uma terapia diferente? Então, isso tudo precisa ser avaliado e olhado para que a criança desenvolva, porque não existe a possibilidade da criança de não, inclusive a que tem apraxia. Se uma criança não evolui, às vezes eu tenho casos de criança com TEA não verbal que são mais graves, que realmente é difícil a evolução, né? Do ponto de vista integrativo, a gente tenta começar do zero. Vamos fazer uma investigação de novo. O que é que está acontecendo? Aí aquela questão que eu falei para vocês. Investiga a síndrome genética, investiga... Aí, gente, são N coisas. Investiga excesso de metais pesados no cérebro, que também dão uma travada no tratamento. As crianças com autismo, elas têm uma tendência, uma dificuldade de fazer detox. Então, elas acumulam mais mercúrio, alumínio, chumbo. E muitas vezes, quando isso está travando o tratamento, quando a gente faz o detox, a criança melhora. Existem algumas bactérias que fazem um processo de encefalite no cérebro e aumentam essa neuroinflamação, que muitas vezes, gente, é muito complexo. A gente pensa, a gente atribui só ao autismo e não. Muitas vezes é essa neuroinflamação causada por uma bactéria ou por um vírus que está causando uma encefalite. Então, é uma coisa mais profunda que a gente tem que investigar. Estão vendo a necessidade de um profissional atualizado? Porque não é qualquer profissional que investiga isso, gente. Não é. É muito mais fácil você virar para a criança e dizer assim, é autismo, não vai ter evolução, enfim. E correr atrás para ajudar também não...
Eu fico muito revoltada. Olha, vocês já perceberam o quanto isso me dói, né? Porque eu vejo assim, eu até comentei uma vez com a Lu, falei, Lu, por que que eu não te conheci antes? Porque eu olho para o meu filho mais velho hoje, eu vejo assim que o tempo que eu perdi com ele, que ele já evoluiu bastante para o que eu imaginava que eu fosse ter hoje aos 13 anos, né? Mas eu sei que se eu tivesse feito por ele o que eu faço pelo Romeu hoje, não por não ter condições, mas eu não tinha informação, eu não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que ele poderia estar muito mais evoluído, sabe? Uhum. Tô esperando, amigo, os examezinhos dele pra gente suplementar. Meu filho tem A um gente ano e já sete... está no ômega. Já. Meu filho tem 1 ano e 7 meses e não fala nada. Procurar fono, né, Dani? Não falar nada com 1 ano e 7 meses não dá. Minha bebê, 1 ano e 10 meses, fala algumas palavras que entendemos, mas a maioria das palavras não entendemos. Busquei intervenção precoce, não fui acolhida. Estou buscando desde 1 ano e 6 meses me encaminhar para o neuro. Sabe uma coisa que eu vejo também muito quando a criança, quando os pais têm essa percepção de atraso, né? Muitas vezes a família não ajuda. A própria família diz assim, não, não vai, o que que ela vai fazer na fono? É que nem no dentista, o que que tu vai levar um bebê tão pequeno no dentista? Eu vou prevenir, né? Então, assim, a Uhum. própria família não tem essa percepção de que a intervenção precoce ela é necessária, precisa ser feita para a criança poder evoluir. É isso aí. Luciana, como acontece com essa suplementação alimentar? Ficou um pouco ampla essa pergunta, mas assim, Eu acho que a pergunta é se é medicamento líquido, pílula ou se é via sanguínea. Tem muitos pacientes no consultório que me perguntam, mas é por sangue? não. Gente, é o seguinte, falando de uma forma bem clara para vocês, o que é que a gente faz? A gente pede essas baterias de exames, investiga carências nutricionais, outras questões, como, por exemplo, se tem presença de fungos nas fezes, se tem excesso de metais pesados como chumbo, mercúrio, alumínio, que é muito frequente nas crianças com autismo, tá? E aí, baseado em tudo que a gente faz e na demanda clínica que a família traz, eu faço suplementação para suprir essas carências nutricionais ou para fazer detox do que está ruim no organismo da criança e está travando esse desenvolvimento dela, tá? E é através de. É igual suplemento que vocês compram lá na farmácia, tá? Xarope. Aí a gente faz, por exemplo, se a Clívia me fala, Lu, o Romeuzinho não aceita xarope, porque o gosto realmente de alguns é muito ruim. Aí eu vou fosforilar já. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer numa pasta de um cacau, de um chocolate orgânico, tá? Tudo natural. Ou eu vou fazer na forma de gominha, ou na forma de sachê, tá? Então é assim. A gente faz uma suplementação específica para aquela carência da criança, para aquele corpinho da criança de uma forma individualizada, que não é aquela que a gente vai pegar aquele suplemento lá na farmácia. Vocês concordam que não é igual? Eu Não é. dar suplemento de lá para Dani, para Clive, para Luciana, que tem organismos totalmente diferentes, não é igual, gente. Então é isso que a gente faz, o tratamento individualizado, tá? Meu filho tem 4 anos e já passei por 4 fonos e não consegui ver resultado com nenhuma delas. Vai Ele com a Dani, já ia falar isso. vai com a Dani. Ele Não, falou, gente, assim, eu indico, às vezes as pessoas pensam até que eu ganho alguma coisa de vocês para não, poder indicar, sabe? Mas não é, sério? eu não tenho coragem de indicar para ninguém profissionais que eu não confio. Tem gente que me pergunta assim, para minha área, né? Me indica um implantodontista bom e barato. Eu falei, gente, eu não conheço, Sim. eu nem quero conhecer. Não quero conhecer, porque eu sei que vai me dar problema. Né? Eu indico para vocês pessoas que eu realmente confio, que eu sei que o trabalho vai te dar resultado, embora mereça um investimento, né? Porque não vem de graça, né? O conhecimento para a gente não vem de graça, então tem um custo, né? Então assim, atende plano? Infelizmente não. Se você encontrar um profissional que trabalhe dessa forma e atenda pelo plano, meu amigo, olha, ele é mágico. Pois é, aí já puxando um pouquinho para essa pergunta que me fizeram, tá? Olha, a Ju tá perguntando, vocês indicam profissionais de plano, tipo fono? Falei e saí correndo. Tu acabaste de responder.
E aí, puxando assim, uma mãe perguntou aqui, meu filho tem 3 anos e está com atraso de fala. É muito cara a consulta? Gente, assim, é muito pessoal isso que eu vou falar, tá? Mas o que é caro? Entende? Eu penso assim, hoje eu estava comentando com o pai que assim, virou fã da pediatria integrativa, que eu estou trabalhando a imunidade da criança e depois que ele começou a fazer os suplementos, a criança melhorou da amidalite, das rinites, da não sei que ites, e hoje ele fala, doutora, hoje eu estou gastando dinheiro com os suplementos que eu deixei de gastar com a quantidade que eu fazia de antibiótico, de corticoide e de não sei o que, de exame. Entende, gente? Então para mim, conceito de gastar, eu sei que cada um sabe o seu limite. Sim. Mas eu, Luciana, hoje, eu até brinco, meu marido diz, pelo amor de Deus, esse teu cartão de crédito é só suplemento. Suplemento e curso. Gente, o meu cartão de crédito é só suplemento, livro, pós-graduação, juro. Tá, volta. Aí eu falei, Luciana, eu prefiro gastar em suplementação para os meus filhos, para minha família, do que dar para eles o tempo todo roupa. Juro. Sim. Foi o que eu estabeleci para a vida da minha família, tá? O que mais, meninas? Está acabando. Realmente. Eu posso até falar, assim, eu vou falar como mãe, não estou falando como profissional, né? Eu já gastei tanto dinheiro, gastei dinheiro não, de que eu gastei tempo, que para mim é muito pior do que gastar dinheiro, tá? Meu filho, ele tem plano de saúde, os dois têm plano de saúde, mas a maioria dos médicos que eu levo, os meus filhos, são particulares. Qual é a diferença? Por que que tu não leva no do plano, por que que tu leva no particular? Embora tu tenhas plano. Porque o que que eu vejo, tá? O médico que atende por plano, para ele poder ganhar um pouco mais, né? Ele precisa atender milhares de pacientes. E esses milhares de pacientes, ele demanda tempo, né? Então, o tempo de uma consulta de um médico particular não é o mesmo tempo que ele vai investir em um médico do plano. O médico do plano, ele vai passar, se passar 15 minutos é muito. Um médico particular, ele vai passar com o meu filho 2 horas, cara. Ele vai descascar o meu filho inteiro, né? Então, a diferença começa a partir daí. E aí tu começa a ver o resultado. O que adianta tu fazer? Eu levava o Vitor numa fisioterapeuta que era pelo plano. Toda semana mudava de fisioterapeuta, porque era numa clínica, né? Toda semana mudava de fisioterapeuta, toda semana mudava de fundo, e a gente tinha começado do zero o tratamento. Gente, isso é perda de tempo. Para mim, que não tenho tempo para perder, é bem complicado. É Uhum. porque muitas vezes as pessoas olham assim pra gente, não atende plano, quer ser melhor. Não é isso, não é querer ser melhor, é querer uma coisa melhor para os filhos da gente, entendeu? Agora, claro, cada um tem a sua realidade. Claro. E assim, Clívia, eu nem queria comentar muito isso, mas assim, muitas pessoas eu acho que é uma das perguntas campeãs no meu direct do Instagram. Atende plano. Todas. Doutora, tu também, né, Dani? Doutora, a senhora atende plano? Gente, justificando aqui, por que que eu não atendo plano? Porque a Clívia sabe, a minha consulta é 1h30, 2 horas. Isso eu já mandando a pré-anamnese, porque eu sei que muitas vezes a criança perde a paciência, né? Uhum. Então, 1h30, 2 horas. Eu solicito exames laboratoriais. Depois esses exames voltam para as minhas mãos. Eu tenho aqui só hoje 5 exames para avaliar. Voltam para as minhas mãos. Depois eu aqui na minha casa, eu vou avaliar esses exames, eu vou parar, vou raciocinar nesses exames, anotar no prontuário, prescrever a suplementação dessa criança, vou devolver para a mãe explicar a suplementação dessa criança. Ou seja, é uma consulta que, juntando, ela deve durar 2h30. Eu não iria conservar um consultório. Por trás disso, Não ia ter ainda. qualidade no atendimento, né? Tu não ia ter Exatamente. como dar qualidade no atendimento. Então, por trás disso, ainda temos o quê, gente? Que vocês sabem. Muito estudo. Então, hoje, eu brinquei que o meu cartão de crédito é só pós-graduação. E porque é para a gente estar fazendo isso, a gente tem que estudar para dar o melhor para os nossos pacientes. Então, é isso, tá? Pronto, falei. Aqui apresentamos um atraso na fala no período da pandemia. A escola e a fono nos ajudaram muito e agora estamos bem na fala. O que a senhora falou se encaixou perfeitamente aqui no nosso caso. Que legal. Provavelmente era uma menininha, né? Que entrou num momento perfeito. Isso. Pode ser manipulado ômega 3 para bebês?
Pode ser manipulado, sim. Porque, assim, os que a gente passa, às vezes os importados, eles são menos piores, entendeu? Mas a gente consegue manipular, sim, tá? Mas existe pediatra que não gosta de passar vitaminas. Nesse caso, como devemos agir? Cri, 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 cri. Não vou comentar aqui. Não vou comentar. Muda de pediatra. Eu comento que eu sou mãe. Gente, Pronto, falei. tá. Mas, assim, uma criança que chega no meu consultório com 4 anos e nunca foi investigada com exame laboratorial, não comento mais. A Thaisinha, nossa psicóloga, maravilhosa, isso também é maravilhosa. Aí eu Gente, quero mandar um beijo também para meus pacientes, meus seguidores que estão aqui me olhando. essa Clívia é uma figura. Doutorando em blogueiragem. Gente, tem muita pergunta ainda. Qual o tempo necessário para melhorar essa deficiência do cérebro? Cada cérebro funciona de um jeito diferente, cada organismo de um jeito. O Romeuzinho da Clívia respondeu muito rápido ao ômega e a intervenção da Dani. Ele é rápido em tudo, meu filho. Até para nascer ele foi rápido. Mas um organismo é diferente do outro, tá, gente? Meu filho tem 3 anos, leucomalácia ainda sem falar. Ele precisa ser estimulado e dar uma bela suplementação. Possivelmente ele foi prematuro para ter leucomalácia. Posso suplementar ômega 3 por conta própria? Meu filho tem 1 ano e 11 meses. Pode. Acho que não. A live vai ficar salva. Vou tentar salvar. Por isso que a gente vai finalizar agora, tá, gente? Dani, a partir de qual idade a fono consegue avaliar? Todas as idades. Isso. Tia Clívia é sempre muito objetiva. Adoro, adoro. Minha filha tem 17 meses, está falando frases com 8 palavras. Ela está no caminho certo? Não entendi. Quantos anos? Nem eu. 17 frases com 8 palavras. Está, Eras, eu estava feliz da vida. né? Meu Ó, sonho. o nosso Nutri Vitor, tá, gente? Maravilhoso, que atende minhas crianças com autismo, com TDAH. É tema para outras lives, a influência da alimentação no atraso no desenvolvimento. A gente tem muitas lives aqui no Amo Ser Pediatra a respeito disso. Já estou falando acelerada, porque vai acabar. Gente, última aqui. Atraso de fala nem sempre é autismo. Minha filha é esperta, responde a todas as expectativas, porém tem 1 ano e 9 meses, só fala vovó, mamã, papá, au, au. Concordamos, né? Concordamos, nem tudo é autismo, a gente não pode. Por isso que quando chega a criança com a gente e a gente vê que tá, né, Dani, em cima do muro, a gente sempre pede ajuda da avaliação neuropsicológica pra gente. Uma coisa, graças ao meu bom Deus, eu tenho humildade. Então, quando eu vejo que né, tá duvidoso, eu discuto com a minha equipe e peço ajuda da equipe multidisciplinar, que é fundamental. Eu sou Ninguém dá conta de tudo, amiga. Ninguém dá conta de tudo. Eu acho que esse é um dos maiores erros da maioria dos médicos. É achar que eles dão conta de tudo. É achar que eles dão conta da nutrição, achar que eles dão conta do dente, achar que eles dão conta da fala. perfeito. Pronto, falei. É igual, olha, tá uma live de sinceridade. Fala aí, Dani, live de sinceridade, meu pai. Essa pergunta. Eu sou mãe, eu tô aqui como mãe, tá, gente? Eu falo mesmo. Ai, meu Deus, só mais 2 dúvidas. Dá vontade de ficar tirando todas as dúvidas, né, gente? Bora fazer outra? O que vocês acham? Vocês querem outra live? Outra, Eu gente. gostei tanto. Vocês não aguentam mais a gente? Coloca um coraçãozinho. A gente é tão legal. Amiga, eu vou fazer igual a blogueira. Coloca um coraçãozinho para quem quer outra live. Se não tiver coraçãozinho, ou se não apertar lá o dedinho, pronto, não quer outra live. Olha a Fono, olha a Fono. A Fono publicou também que ela quer outra live. Pronto. A partir de qual idade é indicada a investigação de deficiência nutricional? Marcela Moura, te prepara. É minha paciente, tá? A partir de 1 ano de idade. Assim, claro que se tem fator de risco, eu peço com 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses. Se não tem, a gente pode esperar com 1 ano e 6 meses, tá, gente? Lu, tem muito paciente meu indo contigo, porque eu tenho encaminhado tanta criança com atraso de fala, mas eu mando primeiro para ti, depois eu já sei que tu vai mandar para a Dani e até falo. Ela vai primeiro com a Luciana e aí provavelmente ela vai te encaminhar com a Fono. Tô com bastante pacientinho mesmo. Agora eu só vou. Olha os corações, olha os corações.
Então, vocês querem outra live? Aí a gente para de tirar as dúvidas aqui, que eu tô com medo de cair. Não tá chegando o coração no comentário, amiga? Tá? Cheio. Eu não sei onde é que aperta o coração. Eu posso apertar o coração também? Clívia. Essa pergunta, tem a idade, é da mesma bebê de 1 ano e 8 meses. Ah, tá. Aquela bebezinha de 1 ano e 8 meses, amiga. Prematura. A gente já respondeu. Posso me adiantar e fazer alguns exames para já apresentar o neuro? O bebê de 2 anos e 4 meses não fala. Tu vai furar a criança 2 vezes, né? Porque vai que tá faltando algum que tu não fizeste aí. E outra coisa, tá, gente? Não tem, aqui em Belém, pelo menos, nós não temos neuros integrativos. Então, muitos não fazem investigação. Tá. Bom, consultas preventivas, acompanhar o desenvolvimento da criança é muito importante. Minha mãe falando, oi, mãezinha. Beleza. Ela tá bem? Não tá aprontando, não? Tá, Mãozinha tá bem? tá melhor. Olha, a live foi adiada no dia 20 porque a minha mãezinha quebrou o braço. Beijo, te amo. Até amanhã. Mas foi. Não vou dizer que foi bom ela ter quebrado o braço, mas foi bom a gente ter adiado. Foi, queria fazer corrido. Boa noite, minha filha. A última, meninas, pra gente fechar. Boa noite, minha filha tem 3 anos e não fala. Eu passei por 2 pediatras quando ela era mais nova e os 2 pediram para guardar. Ela ter 2 anos e 8 meses para começar. Hoje ela faz tratamento com a Dani, eu acho. Bom, gente, eu não vou comentar essa, tá? Para não ser ética, se vocês quiserem, antiética, se vocês quiserem, vocês comentam. Tchau, um beijo. Não vou comentar. Eu não Tá? Live sinceridade. Ai, meu Deus, chega, gente. né? Oi, Luciana, sou Karen. Oi, Karenzinha, mãe da sua Bruninha. Fomos com você recente, ela está bem, mas já quero que ela fale logo pelos cotovelos. Posso levar logo? Pode, vamos começar o ômega 3. Tu já tá fazendo, né? Vamos, passa com a Dani, tá? Beijo, até o próximo mês. Gente, olha, me dá vontade de responder tudo, gente. Regressão de linguagem é autismo? Nem sempre é autismo, mas precisa ser investigado com certeza, tá? Vai lá no meio da live que a gente explicou isso, tá, Cristina? Bom, gente, meninas, deem um recadinho final de vocês. Tem muita dúvida, mas a gente pode fazer uma outra, né? Vocês vão me aturar para outra live? Claro. Claro que estamos aqui, né? A gente não gosta de falar. Né? Deem a mensagem final de vocês, meninas, para a gente finalizar. Gente, então, deixa eu falar para vocês. Precisando de alguma coisa, eu tô por aqui. Pode mandar as perguntinhas no meu Instagram. Eu respondo todo mundo que me manda. Às vezes não no mesmo dia, mas no outro dia eu tô respondendo, tá? Tô aqui à disposição, precisar de alguma coisa. Quiser marcar consulta, pode ligar na UP, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu queria agradecer também mais uma vez o convite, né, de estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha vida, das minhas experiências com os meninos. Agradecer principalmente a Lu e a Dani por terem aparecido na minha vida, que olha, eu não sei o que seria de mim sem vocês, viu, meninas? Muito, muito, muito obrigada. E para mim, assim, é uma honra muito grande estar fazendo essa live com vocês dois, que para mim são profissionais de extrema confiança, inteligência, capacidade. Nossa, eu ia passar outra live falando de vocês aqui. Olha, amiga, só te falar que cada evolução que tu coloca no Romeuzinho, nas redes sociais, de verdade, do fundo do coração, assim, a gente emociona muito. Muito Eu mesmo. sei disso, a gente sente isso. Eu sou assim com meus pacientes também. Eu sinto em vocês a mesma coisa que eu tento passar para as minhas crianças. O mesmo amor que eu sinto que vocês têm com eles é o amor que eu sinto pelos meus. Então, assim, acho que é por isso que a gente se deu tão bem, que deu tão certo, né? Eu falo, a Dani eu conheci tem o quê? 4 meses, Dani? Parece que eu já conheço a Dani há anos. Eu mandei mensagem para a Dani, vamos fazer o curso de desenvolvimento infantil? Foi a primeira pessoa que veio da minha cabeça. Olha que loucura. Não, né? Graças a Deus ela topou a minha loucura. O Romeu, ele já se tornou nosso, né, Lu? Não tem jeito. O Memeu é da galera, gente. O Memeu é da galera. O consultório, ele é dele, o consultório. O Memeu é da galera. A gente chega, a gente vai nos lugares, aí o pessoal, oi, Memeu. Eu falei, olha, filha, você tá famosa. Teve uma vez que a gente tava num lugar e ele tava soltinho, eu só vigiando. Aí lá vem ele com uma moça de mão dada. Você é dentista, não é?
Eu falei assim, não, eu te reconheci pelo teu filho. Olha, gente, o Jorge paciente não é caro, é valorizar o conhecimento do profissional que cuida do filho. Pronto, falou. Não fui eu que falei, foi ele. Gente, a Rai disse, responde Verdade. a da tia Clívia. E agora? Como é? A Rai falou aqui, responde a caixinha da tia Clívia. Foi uma pergunta da caixinha, Gente, amiga. coloca aqui rapidinho, por Rai, favor. cita a tua pergunta, porque são 13 perguntas aqui. A gente pode fazer uma outra live para responder, mas escreve aqui que eu não quero deixar de responder a tua. Vai, Rai. Pode digitar aí, meu amor. Vai que a Gente, bora, gente espera. bora esperar a Rai. Responde a minha seguidora, viu? Ela é muito bacana. Olha, hein? Ela respondeu, gente? Não. Aqui não apareceu. Rai, meu amor, digita pra gente, por Mas, favor. Rai, olha só, se a gente não conseguir responder aí, quando terminar, a Lu vai olhar. Eu vou mandar de novo para ela, então, a tua pergunta. E aí ela digita, manda um áudio e eu te encaminho, tá bom? Tu não vai ficar sem tua resposta, pode ter certeza. Pronto. Responde a minha pergunta, tá, Rai? Ah, meu Deus. Olha, mas tem um bocado de coração, então a gente vai fazer outra live, né? Sim. Pronto. Gente, de coração, para a gente finalizar, às vezes me perguntam assim, uma pessoa da minha família perguntou, Luciana, tu trabalha tanto, eu juro, eu tô desde 5h30 da manhã no ar, tu trabalha tanto, o que que tu ainda tem tempo? Por que que tu ainda faz live? Gente, o objetivo dessas lives é porque a gente sabe que com as nossas informações aqui, a gente está ajudando tantas pessoas que muitas vezes não têm condições de chegar até ao nosso trabalho, a nós profissionais. Então, a gente quer deixar aqui, com o meu conhecimento de pediatra integrativo da Dani, de fono, da Clívia, de dentista e de mãe do Romeuzinho, a gente quer deixar assim, na mente de vocês, no coração de vocês, que se algo errado tiver no desenvolvimento dos filhos de vocês, atraso de fala, vocês já têm um norte para onde vocês devem ir. Então, assim, o meu objetivo aqui de fazer essas lives, mesmo cansadinha, é exatamente isso, sinal de alerta e a gente, de alguma forma, com o nosso conhecimento, ajudar vocês de coração, tá? Então, fiquem com Deus. Vou Dá um avaliar. sorriso aí, vamos fazer um print. Olha, Dá um sorriso aí, Dani. a gente já esqueci. Se ajeita. Se ajeita. Cafona? Sem Pronto. coração. Ah, não dá para fazer coração e apertar ao mesmo tempo, tá, gente? Por favor. A gente tá gravando para não cair. Beijo, meninas. Adorei, viu? Me chamem de novo. Obrigada. Tá. Beijo. Deixa eu fechar Salva aqui. a live. Tá.